Opa! Evangelho de Lucas, no capítulo 13, vamos ler os versos do 1 ao 5. Lucas 13, do 1 ao 5. Ok? Diz assim a palavra de Deus: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Muito bem, esse é um daqueles textos que a gente pula. Esse é daqueles que a gente dá uma primeira lida e não encontra muito sentido. Mas que significado tem esse texto para o que está acontecendo em todo o contexto aqui até agora do Evangelho de Lucas? Seus irmãos vão recordar, mas havia uma multidão, no capítulo 12, verso 1, nós vínhamos vendo naquela sequência de Lucas, que uma multidão acompanhava Jesus. Muitas pessoas vinham enquanto Jesus fazia ali, ministrava, ensinava, algumas vezes as multidões, algumas vezes bem especificamente para os judeus dentre aquela multidão, outras vezes bem especificamente para os discípulos. E aqui acontece um momento particular para os judeus, porém, tem a assistência dos discípulos, que estão ali vendo, ouvindo o que está acontecendo. Obrigado, filho, obrigado. Tem um grupo, talvez, ali ainda de simpatizantes. Tem um grupo daqueles que não querem nada, estão apenas ali para tentar encontrar alguma forma de acusar Jesus de mais alguma coisa. Então, essas pessoas estão ao redor de Jesus aqui, nesse momento do capítulo 13, nesses versos de 1 a 5. Mas tem alguns detalhes especiais nesse texto. O que Jesus está querendo ensinar aqui, tanto para os judeus, quanto para os discípulos, quanto para nós como igreja hoje, depois de tanto tempo, é algo muito especial que eu tenho batido nessa tecla, já bati alguns domingos atrás. O texto diz que naquele momento, naquela circunstância, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Esses galileus aqui, eles eram do partido dos saduceus. Eram homens da Galileia, mas judeus que estavam, então, no templo fazendo os seus sacrifícios. E os saduceus não eram pessoas simpáticas para a maioria. E para os judeus, então, não digo nem para os judeus, não seria diretamente o caso, mas para Pilatos, os saduceus eram uma pedra no sapato. Pilatos, sabendo que os saduceus estavam no templo ali reunidos com o objetivo de prestar ali os sacrifícios deles e entregando no altar, então, os sacrifícios com sangue aspergido e tudo mais, o texto diz que alguns, possivelmente, talvez até acredito, há muita divisão nessa ideia, mas alguns galileus que não eram dos saduceus, mas que estavam ali assistindo aquela carnificina de Pilatos invadir o templo com as suas tropas, matá-los, e o texto diz que misturou o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Eles estavam entregando os sacrifícios das celebrações judaicas normais. Pilatos invade, então, com suas tropas e faz ali um terror, possivelmente mata aqueles homens ali dentro, que estão ali dentro, e o sangue deles é misturado com
o sacrifício que vinha sendo entregue por aqueles homens no templo. Aí Jesus respondeu: aqueles que correram ali, talvez, para trazer aquela notícia e criar talvez até um pânico, criar algum tipo de confusão, criar algum tipo de divisão no grupo. Olha, os estão lá fazendo o que podiam fazer, o que eles podiam fazer de melhor, que não fosse entregar seus sacrifícios. Agora Pilatos foi lá e matou todos eles. E o sangue deles está misturado agora com o sangue do sacrifício, talvez tentando criar um ambiente de confusão e dúvidas. E talvez até, muito provavelmente, aqui dentro do contexto de acusação. Porque Jesus responde assim no verso 2. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Tendência do que aconteceu com Jó, por exemplo. Os amigos de Jó, a primeira coisa que eles pensaram a respeito do sofrimento de Jó: o Jó, tu deve ter pecado demais, rapaz. Para Deus estar fazendo isso contigo, tu deve ter pecado demais. Confessa teus pecados. A mulher dele chegou a dizer: confessa teus pecados aí e morre, porque a situação está ruim demais para você. Perceba que o tom do assunto, Jesus sustenta como se estivesse havendo naquele contexto ali o que se julgassem mais santos do que outros. E se eu não estou sendo de alguma forma agora penalizado, é porque eu peco menos, por isso Deus não está me punindo. E aqueles lá que estavam mesmo oferecendo um sacrifício pecam demais, e por isso Deus os puniu. Jesus diz que não é bem assim, não. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Categoricamente, Jesus diz no verso 3, eu lhes digo que não. Porém, o grande detalhe, o princípio eterno que vamos pensar nele um pouco mais adiante. Mas se não se arrependerem todos vocês, a ideia de tantos que pecaram mais quanto os que pecaram menos, porque não tem essa, na minha percepção de lidar com o pecado de vocês, isso não existe, eu não trato ninguém por mérito, a minha graça não se estende a ninguém por mérito. Se vocês não se arrependerem, todos perecerão. E aí agora Jesus coloca mais um incidente, cita mais um incidente para ilustrar este momento aqui. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Mais uma vez, Jerusalém é o cenário. Essas torres de Siloé eram fortificações grandes nas muralhas de entrada de Jerusalém, que era como se onde se colocavam os arqueiros, onde se colocavam aqueles principais armadores, principais homens, dos dias de hoje seriam os snipers romanos. Né? E ali, então, eram torres altas, muito fortificadas, praticamente indestrutíveis. E se tem lugar para alguém se sentir seguro, seria protegido embaixo das torres de Siloé. Faziam parte da estrutura da grande muralha que protegia a cidade de Jerusalém. Então, mais uma vez, o Senhor Jesus usa uma ilustração dizendo que vocês acham mesmo que aqueles 18 que estavam lá no local mais seguro que eles poderiam estar, todos eles eram culpados, então? Aquilo ali caiu em cima deles porque eram tão pecadores que as torres caíram em cima deles? Percebam que tem uma circunstância aqui totalmente espiritual, não é? Vamos dizer assim, né? Não é nem a melhor expressão, mas estavam lá os saduceus, né? Os galileus dentro do templo, fazendo o seu sacrifício, algo tão espiritual. Aí Deus permite que o império, que os guardas de Pilatos invadam aquilo ali, matem, estripem, cortem e joguem o sangue deles por cima das ofertas que eles vinham ali entregando no altar, misturando, como o texto diz, o sangue deles com o sangue das ofertas que estavam sendo entregues. Puxa vida! Será que eles eram tão ruins assim? Aí agora Deus diz, olha, mas essa distância aqui, lá das torres de Siloé, isso aqui, podemos até olhar para as questões circunstanciais, uma ventania, um problema estrutural, alguma coisa aconteceu. Eles estavam ali apenas se protegendo no local que tecnicamente seria o mais seguro. Tudo que vocês acham que vocês poderiam prover para vocês segurança,
Tudo que vocês pensam, e falando aqui aos judeus, né, que eram os grandes ouvintes desse momento aqui. Tudo que vocês julgam que para vocês era, que vocês fizeram tudo o que era possível para conquistar espaços, privilégios espirituais, segurança pessoal. Olha aqui que coisa. Num lado Pilatos invade, no outro é mais improvável aquelas torres caírem na cabeça de vocês. Não são vocês que promovem segurança para vocês. Não é o fato de vocês serem mais ou menos pecadores. Não é o fato do que vocês podem produzir por muita espiritualidade ou por muita pecaminosidade. E aí vem a afirmação do verso 5. Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. E voltamos então à afirmação que circunda a mensagem do Evangelho. Domingo falamos um pouco sobre isso. A mensagem do Evangelho sem a compreensão da nossa completa incapacidade faz normalmente de que o ser humano acredite que merece o Evangelho, que merece o que Cristo fez na cruz. A gente não fala isso, mas a tendência é nos acharmos não tão maus, não tão pecadores. Quando não há o objetivo de um evangelho, se não fosse a necessidade de um salvador para pessoas que, por mais qualificadas que fossem, ou menos qualificadas que sejam, estão completamente separadas da graça de Deus, e aqui os judeus achando que eram as pessoas que estavam fazendo tudo que ao seu alcance que podiam fazer para se sentirem seguros, ou debaixo da torre de Siloé, ou dentro do templo, durante a adoração. Se não houver arrependimento, todos esses morreram por questões diferentes, por causas diferentes. Todos os dois grupos acharam que poderiam prover para si segurança, estrutura. Uns acharam até que eles morreram porque tinham muito pecado, os outros tinham menos pecado. Aí o Senhor Jesus deixa essa ilustração clara que todos morrem. E todos esses que morrem precisam compreender que não é o que eles produzem, mas é o que eu já fiz sem arrependimento. Estão perdidos da mesma forma. Tantos os mais cuidadosos, os mais zelosos dos judeus, quanto aqueles mais relaxados, todos completamente carentes, totalmente devedores, completamente dependentes. E essa ênfase que é vista tanto no verso 3, tem duas vezes a mesma afirmação, no verso 3, na primeira sentença do verso 3, na primeira sentença do verso 5. Eu lhes digo que não. Você imagina Jesus te dando essa resposta e você todo convicto das suas afirmações, todo convicto dos seus conceitos, de que você não é tão ruim assim, de que Deus vai pesar a mão nele e sobre mim. E sobre você. O conceito equivocado de que eu estou num contexto, numa estrutura que eu criei de autoproteção, eu lhes digo que não, é o que Jesus diz no verso 3 e no verso 5. Eu lhes digo que não. E o verso 5 ele completa o pensamento. Se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Todos vocês perecerão. Nós temos ali, não sei se tem ainda, naquela mesinha na saída da igreja, aqueles folhetos que dizem lá que a Igreja Batista está à procura de pecadores. Irmãos, se não for essa a mensagem que nós temos à nossa boca, se não for essa, nós não entendemos o que está acontecendo nesses versos de 1 a 5. Porque aquilo ali é para mim. Eu sou pecador completamente aqui dentro, vindo à igreja, vindo quarta, vindo às reuniões do meio de semana, vindo domingos com a dominical, participando da ceia. O que me coloca numa situação de melhor condição do que aquele que ainda está perdido? Minha responsabilidade é muito maior com o meu testemunho, com o meu zelo por testificar de Cristo, por não achar que há algum mérito em mim que faça com que eu mereça
perdão de pecados e salvação. Aquele que está perdido, como eu já disse no passado, né, é apenas o mendigo que ainda não recebeu o pão. Eu sou o mendigo que já recebeu o pão pela graça de Deus. Quando a gente perde essa percepção e começamos a nos achar especiais, começamos a acreditar que o outro está acontecendo isso aqui, aquilo com ele porque ele está pecando. É provável, mas e comigo? A gente tem um sentimento muito equivocado de que bênção é sinal de aprovação de Deus. Muitas vezes nas Escrituras, bênção é sinal de disciplina. Deus me dá o que eu estou pedindo, por exemplo. Muitas vezes eu receber o que eu peço da parte de Deus implica, é isso mesmo que você quer? Estou tentando te ensinar nessa direção. E você, com todas as disciplinas que eu tenho imposto, você continua desejando e pedindo aquilo que você não pode ter. Então tá bom. Eu vou te dar o que você está pedindo. Já disse isso outras vezes e repito, não há nada mais... A disciplina que eu mais temo da parte do Senhor é quando Deus diz para mim, tá bom, vou te dar. Eu te disse tantas vezes que é por aqui. Você continua insistindo. Eu vou te dar. E a gente, aquela coisa que a gente pensa assim, mas ele está tão bem. Ele está tendo isso, está tendo aquilo, está fazendo isso, está fazendo aquilo. E julgamos normalmente que isso é sinônimo de bênção. É a bênção da disciplina, muitas vezes. Como nós julgamos mal e como nos arrependemos pouco. Como achamos que conhecemos a Deus quando não passamos nem o tempo necessário com as Escrituras para poder ter este relacionamento com Deus, para entender que o caráter de Deus não é de um Deus que simplesmente compra a bênção dos seus filhos, compra a simpatia dos seus filhos com bênçãos, com presentes, como nós às vezes fazemos com os nossos. Deus diz assim, o Senhor Jesus diz claramente, eu digo claramente a vocês, não, a resposta é não. Não tem que vocês produzam e movam na direção de punir ou abençoar. Eu abençoo aqueles que eu quero e eu puno aqueles que precisam. Mas se não há arrependimento, todos vocês também perecerão. Eu creio que voltando para a gente poder terminar esse breve período de reflexão, eu creio que todos nós precisamos voltar ao porquê de um evangelho. Estou falando isso desde quarta-feira passada. Por que um evangelho? Porque o evangelho, em primeiro lugar, não aponta para a bondade de ninguém. O evangelho, em primeiro lugar, aponta para a realidade de quem eu sou. O evangelho aponta para o fato de que eu sou pecador. E se eu conheço um pouquinho o Deus das Escrituras e tenho um relacionamento com as verdades evangélicas, eu vou lembrar que eu, como pecador, estou completamente perdido. Aí, ao mesmo tempo, o evangelho aponta para a solução de Deus, que é Jesus indo à cruz e morrendo pelo meu pecado. Para que haja o quê? Mas se não há arrependimento, todos vocês também perecerão. Precisamos da percepção de que somos pecadores, para, uma vez arrependidos, conseguirmos então olhar para a solução de Deus e ver que eu não sou melhor, eu não sou pior, eu sou pecador lutando. Um pecador lutando. Nada mais destrutivo, destruidor, demolidor para qualquer projeto pessoal de vida cristã. Quando nós temos aquele sentimento completamente mentiroso de que eu já tenho algum tipo de experiência ou maturidade na vida cristã que me coloca numa posição de status um pouco melhor do que pecador miserável. Eu paro de acreditar de que a ordem bíblica, a ordem que o Senhor Jesus dá para esses grupos aqui, homens então, até então, poderíamos dizer, irrepreensíveis, tão cuidadosos, tão religiosos, mas se não há arrependimento, todos vocês também perecerão. Todos vocês também perecerão. Então, a palavra-chave, sem dúvida, para aquele folheto que temos ali, que se você não tem, peça para mim.
Essa para mim, eu devo até imprimir, que deve ter muito pouco ali, se tiver ainda. Esta é a mensagem, amorosa mensagem. Ah, pastor, mas tinha uma coisa assim mais light. Mas eu estou convidando alguém para um passeio no Play Center? Nós estamos convidando alguém para poder ir para uma associação de amigos? Nós estamos convidando uma pessoa para simplesmente entrar numa jornada que somente pela graça de Deus ela vai conseguir chegar ao fim. E ao fim dessa jornada é quando estivermos para sempre com corpos glorificados com Jesus Cristo. A vida cristã não é um passeio no parque. Não é. É uma vida cheia de alegrias no Senhor, quando eu percebo que o meu pecado não me escraviza mais. A alegria é exatamente de ter este prazer de olhar assim para o lado e ver, puxa vida, isso não me escraviza mais. E receber aquela alegria maravilhosa que vem do céu. Desfrutar das coisas que Deus nos dá, privilégios espirituais, e ter a percepção completa de que fui eu que fui trabalhar, de que fui eu que fiz e fui, mas se não é Deus me dando vida, percepção de gratidão, reconhecimento de que Ele é tudo em todas as coisas, até as coisas mais legítimas que eu posso conquistar se tornam sempre insuficientes. E por mais que tenhamos, somos infelizes. Sem a percepção correta de quem nós somos. Não temos a percepção correta de quem Deus é e o nosso papel nesta história. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Tenho repetido isso aqui insistentemente toda quarta-feira. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos ajude a não perder de vista a alegria do perdão de pecados. É uma grande alegria que uma vez eu entendendo que eu sou o que arrependido, uma vez arrependido, recebo da parte de Deus o que Ele tem de melhor para me dar, que é o inexplicável amor que através de Jesus me garantiu o perdão de pecados e vida eterna. Vamos orar. Bondoso Deus, mais uma vez, nos colocamos na Tua presença, ó Pai, muito agradecidos porque o Senhor em textos como esse, eu vejo o Senhor me trazendo para o meu lugar. Como é fácil a gente se achar um pouco mais, sentir merecedor de alguns benefícios espirituais, achar que o outro está sofrendo porque ele está pecando. Pode até ser, ó Deus, mas não é assim que o Senhor age. Não é assim que o Senhor age. Não somos melhores porque pecamos mais, ou piores porque pecamos menos, ou vice-versa. Nós somos carentes da Tua graça porque somos pecadores, todos nós. E sem arrependimento estamos completamente perdidos. Completamente perdidos. Todo momento onde nos sentimos mais alguma coisa do que pecadores perdoados, pecadores alcançados por uma inexplicável graça, nós atrapalhamos a Tua obra. Ó Deus querido, que exemplo temos nesse texto de homens que se julgavam alguma coisa. E o Senhor enfaticamente diz, não, não é isso. Se vocês não se arrependerem, todos perecerão. Todos perecerão. Ó Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a ter um vínculo muito profundo com o Evangelho. Um vínculo muito profundo com o fato de que somos pecadores, sim, mas temos um Salvador. Temos Jesus Cristo, aquele que perdoa os nossos pecados de maneira perfeita e santa. Não para que tenhamos algum tipo de vaidade, mas pelo contrário. Percepção de que não merecemos o que já aconteceu nos coloca no local, na condição de adoradores, servos, pecadores arrependidos que desfrutam da Tua graça com alegria. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender e a aplicar esses princípios vistos aqui neste texto. Eu te peço pela vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.